Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Vamos desfrutar da quinta-feira, semana 4. Vamos começar com nossa leitura da Bíblia. Primeiro versículo é João 3,16. Diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Agora vamos abrir Romanos, capítulo 1, do versículo 3 e 4. Com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Colossenses, capítulo 1, versículo 15, diz assim, Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Senhor Jesus. Versículo de orar a ler diz assim: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor, Tu és aquele que sobe, ó Senhor Jesus, para o Pai. Senhor Jesus, que é o mesmo Pai da eternidade, Pai de todos nós. Senhor Jesus, o seu Deus é o nosso Deus. Ó Senhor, que privilégio o Senhor ter nos reconciliado. Senhor Jesus, nos reconcilia durante todo esse dia, toda essa quinta-feira esteja conosco, Senhor. Amém. O título da mensagem da quinta-feira é O Filho Unigênito e Primogênito de Deus. Hebreus inicia-se assim: havendo Deus, outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Isso indica que na dispensação da lei, no Antigo Testamento, Deus falou pelos profetas. Uma dispensação corresponde a determinado período em que Deus se relaciona com o homem, segundo regras estabelecidas por ele. Quando lemos, nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A expressão nestes últimos dias pressupõe que houve uma mudança de dispensação. Observamos o fim da dispensação da lei e o início da dispensação da graça. O versículo afirma que Deus constituiu o Filho, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, para se referir a Jesus como o Filho unigênito de Deus, como aquele que já estava com o Pai antes de surgir o universo. Na primeira parte do próximo versículo, confirmamos isto. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Isso está em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, parte A. Quando a Bíblia se refere a Jesus como Filho de Deus ou Filho unigênito de Deus, ela realça sua natureza divina. Mas quando a palavra usa a expressão Filho do homem ou Filho primogênito de Deus, ela enfatiza a natureza humana de Jesus na época do seu ministério terreno. Enquanto o trecho inicial do livro de Hebreus realça a natureza divina de Jesus como Filho de Deus, o trecho imediatamente subsequente realça sua natureza humana, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Quando o texto afirma que Jesus se assentou nas alturas, significa que ele está hoje em outra dimensão, na dimensão celestial, eterna, onde não há a limitação do tempo. Por isso,
Os primeiros 4 versículos do livro de Hebreus mencionam Jesus, ora como filho de Deus, ora como filho do homem. Porque não há mais distinção no tempo, pois tudo o que ele é e fez está na dimensão da eternidade. Com isso, Deus potencializou nossas chances de sermos levados para a glória do Pai. Quando olhamos para nós, pecadores, com tantas limitações, podemos desanimar e não acreditar que Deus seja capaz de transformar nossa alma a ponto de nos glorificar com Jesus e nos inserir no Pai, conforme João capítulo 14 e capítulo 17. Para que isso ocorra, precisamos cumprir alguns requisitos. A santidade, unidade, amor, verdade, justiça de Deus precisam ser trabalhados plenamente em nós, porque ainda nós nos vemos muito falhos. Querido leitor, qual é a porcentagem de santidade, de glória e amor de Deus que você tem? Ainda nos vemos em meio a problemas de relacionamento na igreja, com a família, no trabalho, e além disso, podemos deparar-nos com circunstâncias que nos levam a odiar o próximo. Quanto da unidade maravilhosa do Pai com o Filho já foi trabalhado em você? Para sermos plenamente inseridos em Deus, Pai, tudo tem de ser perfeito. Deus é santo, é amor e na sua essência é unidade. Entre o Pai, o Filho e o Espírito não há separação, inimizade, ciúmes ou inveja. Deus é a verdade, tudo nele é realidade. Apesar disso, percebemos que em nossa vida há muita vaidade, falsidade, mentiras, tanto naquilo que fazemos como naquilo que pensamos. Como seremos trabalhados em nós amor, unidade, verdade, justiça, santidade de Deus para nos qualificar e ser inseridos nesse Deus santo e maravilhoso? Pelo Espírito eterno que habita em nós. Por meio dele, nós temos acesso a esse Deus que habita a eternidade. O livro de Hebreus nos revela que Deus preparou tudo e que é necessário para sermos glorificados e inseridos no Pai. Por isso, toda a obra que Jesus fez no tempo, por todos nós, foi introduzida na eternidade. E na eternidade, tudo que Jesus fez no tempo foi potencializado. Agora, Deus nos proporciona o que Jesus realizou como Filho de Deus e como Filho do homem para conduzir a glória. Nossa esperança da glória está de pé. Senhor Jesus, não desanimemos. Pergunta: quais são os requisitos para sermos glorificados, inseridos no Pai? Amados irmãos, essa quinta-feira, esse falar da quinta-feira, realmente é um falar que nos leva a meditar, a ponderar diante do Senhor como anda a nossa vida da igreja. Senhor Jesus, o que Deus quer conosco, o que Deus quer fazer com cada um de nós na vida da igreja é algo muito sublime, é algo muito grande, é algo que aos nossos olhos sequer é palpável. Irmãos, qual é a natureza de Deus? Deus é luz, Deus é unidade. Senhor Jesus, Deus tem uma essência divina, Ele é o próprio amor. Deus é santo, não existe nenhum resquício de iniquidade, de trevas, de senda. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Os caminhos do Senhor são perfeitos. Quando eu citei essa questão de que esse falar da quinta-feira nos leva a refletir, é porque tem uma pergunta, amado, que
que realmente ela é muito forte. Ela diz assim, ó, querido leitor ou querido irmão, qual é a porcentagem de santidade, de glória e amor de Deus que você tem? Irmãos, eu fiz essa pergunta a mim mesmo. Todos nós podemos fazer uma introspecção. E temos sim como medir o grau de santidade, o tanto de glória que existe em nós, né? É claro que a glória nunca é nossa, de Deus. Mas se a gente for analisar no plano cartesiano, no plano humano, no plano do nosso próprio entendimento, eu digo isso por mim, irmãos, eu vejo que é quase impossível chegar ao patamar que Deus quer que cheguemos, né? Olha que trecho rico aqui também, ó. Deus é santo, é amor, e a sua essência é unidade. Entre o Pai, o Filho e o Espírito, não há separação, inimizade, ciúmes ou inveja. Deus é a verdade, tudo nele é realidade. Senhor Jesus, aí continua, apesar disso, percebemos que em nossa vida há muita vaidade, ainda há muita falsidade, mentiras, tanto naquilo que fazemos como naquilo que pensamos. Irmão, isso não é verdade? Quando a gente olha para dentro de nós mesmos, nossos pensamentos, muitas vezes um ato aqui ou ali, a gente percebe, irmãos, que nos falta um caminho ainda longo, né? Para chegar aonde o Senhor quer que cheguemos. Mas como serão trabalhados em nós amor, unidade, verdade, justiça, santidade, tudo aquilo que nos qualifica a ser inseridos nesse Deus santo e maravilhoso? E aí? Irmãos, só existe um caminho, só existe um item que pode nos levar a chegar aonde Deus quer. É pelo Espírito eterno que habita em nós. Aleluia! Em nós habita um Espírito eterno, Senhor Jesus. E por meio dele, nós temos acesso a Deus que em nós habita, irmãos. Ó Senhor Jesus, Deus que habita a eternidade. Irmãos, toda a obra que Jesus Cristo fez aqui na terra, por meio do seu ministério terreno, tudo aquilo que foi feito e consumado, Deus elevou tudo isso quando Jesus Cristo ele foi glorificado à destra do Pai. E nisso ele potencializou nossa chance de sermos levados para a glória do Pai. Irmãos, percebe que tudo depende do crer, tudo depende de Cristo, tudo depende de Deus. Irmãos, nós somos nada, nós somos menos do que nada. Senhor Jesus, que nesse momento o Senhor possa cobrir-nos com seu sangue precioso, que o Senhor possa, que nós possamos deixar o Senhor em nosso espírito se expandir, para que Ele possa ganhar mente, vontade e emoção, que Ele possa ganhar todo o nosso ser. Irmãos, o que o Senhor quer fazer de nós é muito grandioso. É por isso que o apóstolo Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, irmãos. Tudo aquilo que está preparado para aqueles que amam ao Senhor, aqueles que amam a sua vinda. Ó Senhor Jesus, irmãos, é muita honra, é muita bênção. Senhor Jesus, não tenho nem palavras para dizer o tamanho do benefício que o Senhor preparou para nós. Primeiramente, Ele nos salvou da condenação eterna, né? Senhor Jesus, todos nós estamos fardados a queimar por toda a eternidade, ali como tição tirado do fogo, né? Creio que quando fala essa palavra, os irmãos leem os irmãos relembram aquela gravura, né? Aquele braço em chamas ali, como um carvão ali em meio
as chamas, prestes a ser totalmente consumido, e uma mão, né, representando a mão de Jesus Cristo, nos tirando daquela situação, né? Irmãos, é grandioso mesmo. Os requisitos para sermos glorificados e inseridos no Pai, tudo isso, irmãos, Jesus Cristo, por meio do Espírito Eterno, Ele tá disponibilizando para cada um de nós. Que todo esse dia, irmãos, nós possamos invocar o nome do Senhor e reivindicarmos desse Espírito eterno tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus é o Senhor.